Sejam bem-vindos ao capítulo 5 do curso de Física 1 aqui no Universo Exato. Estudaremos nesse capítulo os conceitos das grandezas físicas massa e força, assim como as 3 leis de Newton. Além disso, vocês compreenderão os mecanismos responsáveis pelo movimento dos corpos e dos objetos. Ao final deste capítulo, vocês serão capazes de entender melhor o que faz um objeto adquirir velocidade, manter-se em velocidade constante ou permanecer em repouso. Analisando as fases de voo de um avião, podemos perfeitamente visualizar todos estes conceitos mencionados. Inicialmente, é nítido observar a enorme massa que um avião de passageiro possui. Para realizar a decolagem, o avião precisa ser acelerado até uma velocidade mínima, para que as suas asas gerem a sustentação necessária para o voo. Acelerar este corpo de massa tão grande requer que uma força enorme seja aplicada. Essa força é advinda da tração gerada pela rotação das pás dos enormes motores turbofãs sobre as asas do avião. Esta relação entre força e massa, que determina a aceleração de um corpo, é uma das leis de Newton, mais especificamente, a segunda delas. Durante o voo de cruzeiro, existe uma enorme resistência gerada pelo atrito com o ar, conhecida na aeronáutica como arrasto aerodinâmico. Para vencer este arrasto, os motores se utilizam da terceira lei de Newton. Com a expulsão dos gases da combustão, mas principalmente pela rotação do ventilador principal, o motor empurra o ar para trás, que por reação empurra a aeronave para frente. É o princípio da ação e reação. A sustentação também se utiliza desse princípio. A diferença de pressão criada entre as superfícies inferior e superior das asas gera uma força que empurra o ar para baixo, e devido à reação, o ar empurra as asas da aeronave para cima, gerando a sustentação. Durante o pouso, a aeronave toca o solo com uma velocidade considerável. É aí que as superfícies aerodinâmicas, como os spoilers, os flaps e o reverso do motor, entram em ação para frear a aeronave. Os passageiros, no entanto, sentem que o seu corpo é jogado para frente, devido à sua inércia. Esta nada mais é do que a primeira lei de Newton, que diz que os corpos tendem a permanecer em movimento ou estacionados sob a ausência de forças. Após essa breve introdução sobre o capítulo, vamos entender melhor o que é e de onde vem esta grandeza física que altera a velocidade dos objetos. A força. Assunto desta primeira aula. Vocês possuem algum entendimento do conceito de força no seu dia a dia? Por exemplo, quando chutam uma bola ou quando empurram um móvel pela casa, vocês estão exercendo uma força sobre estes objetos. E os objetos, por sua vez, são acelerados devido à ação dessa força. Mas isso não significa que todo o corpo seja acelerado sobre a ação de uma força. Quando 2 ou mais forças estão atuando sobre um objeto, para que haja aceleração deste objeto, a força resultante deve ser diferente de zero. Com isso, fica evidente que a força deve ser tratada como uma quantidade vetorial. Portanto, as regras de adição de vetores devem ser aplicadas para se obter a resultante das forças agindo sobre um objeto. Vamos rever a etapa de voo de cruzeiro de um avião para entender melhor estes conceitos. Como falado anteriormente, o arrasto aerodinâmico gera uma força na direção do voo, mas apontando para trás. No nosso exemplo, 20.000 libras de força. Para que a aeronave mantenha uma velocidade horizontal constante,
os motores devem gerar 20.000 libras de força de tração, na mesma direção, mas no sentido contrário, no sentido de voo. Neste exemplo, o avião possui uma força-peso de 55.000 kgf, apontada para baixo. Para que a aeronave permaneça em voo nivelado, sem que a sua altitude se altere, a sustentação na asa deve possuir o mesmo valor, mas com o sentido contrário. Percebam que as 4 forças apresentadas se anulam. Em outras palavras, a resultante das forças que atua sobre o corpo é igual a zero, o que permite o avião manter-se em voo nivelado de cruzeiro e com velocidade constante. Ou seja, o corpo não é acelerado mesmo sobre a existência de forças externas atuando sobre ele. Após esse entendimento da influência da força sobre o movimento dos objetos, ainda assim fica uma questão intrigante. O que exatamente gera a força? Em todo o nosso universo conhecido, existem somente 4 forças fundamentais que governam a interação entre todos os corpos. Estas são definidas como forças de campo. Elas agem sem haver contato físico entre os corpos envolvidos. A primeira delas é a força nuclear forte. Esta força é responsável por manter os quarks unidos para formar os prótons, os nêutrons e outras partículas. Ela também mantém os prótons e os nêutrons ligados no núcleo do átomo, superando a enorme repulsão elétrica existente entre os prótons. O seu alcance é muito pequeno, da ordem de 10 a menos 15 metros, ou 1 fentômetro. A segunda força existente no universo também se limita à escala atômica. É a força nuclear fraca. Ela é responsável pelo decaimento beta, que atua essencialmente na fissão nuclear. A terceira força fundamental já é um pouco mais conhecida e presente no nosso dia a dia. É a força da gravidade. Existe uma lenda que diz que o físico matemático inglês Isaac Newton, quando tinha 23 anos, estava debaixo de uma árvore quando viu uma maçã cair. Foi então que compreendeu que a mesma força que fazia a maçã e os objetos caírem também mantinha a Lua em órbita em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. A clássica lei da gravitação universal de Newton postula que todo corpo que possui massa possui uma atração gravitacional proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Na física moderna, a descrição mais precisa da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein, que diz que a massa de um corpo causa uma curvatura no espaço-tempo. A última das 4 forças fundamentais é a força eletromagnética. Ela atua nas partículas que possuem cargas elétricas. A força eletromagnética normalmente possui um campo eletromagnético, como, por exemplo, os campos elétricos, os campos magnéticos e a luz. Nos nossos estudos da Física 1, vamos nos limitar apenas às 2 últimas forças fundamentais apresentadas, sendo que desta última surgirá um conjunto de forças a nível macroscópico, que é apresentado a seguir. No nosso cotidiano macroscópico, praticamente todas as interações entre objetos são, na verdade, resultado da interação eletromagnética entre os prótons e os elétrons dos átomos que constituem esses objetos. Quando se empurra um objeto com a mão, na verdade, o contato entre os corpos não existe. O que existe é uma interação no nível atômico de repulsão entre os elétrons das superfícies que estão próximas umas das outras. Esta repulsão elétrica é responsável pelo surgimento de um grupo de forças que será bastante empregada nas aulas de física. As forças de contato. A física quântica e a molecular mostram que na escala microscópica, as forças eletromagnéticas são responsáveis por gerar as forças de contato.
A força de contato do ponto de vista macroscópico ocorre somente quando dois objetos estão em contato direto. Ela é regida pelas leis do movimento de Newton, assunto das próximas aulas desse capítulo. Vamos citar alguns exemplos de força de contato que farão parte dos nossos estudos. Uma delas é a força normal. Ela é uma força perpendicular à superfície que age sobre o corpo que está apoiado sobre a superfície. Normal é o mesmo que perpendicular. Um outro exemplo de força de contato é a força de atrito. A rugosidade das superfícies em contato são a principal causadora da força de atrito. Quando se empurra um objeto, mesmo antes do objeto se mover, a força de atrito normalmente aponta no sentido oposto ao movimento do objeto. Ela atua paralelamente às superfícies de contato. Como um último exemplo, temos a força exercida por um gás sobre as paredes de uma superfície, devido à pressão que este gás possui, já que pressão é igual a força sobre a área. Nesta simulação, temos dois cilindros com o mesmo volume contendo a mesma quantidade de um gás qualquer. Inicialmente, a densidade e a temperatura do gás nos dois cilindros são as mesmas. Dessa forma, o gás exerce a mesma pressão e a mesma força sobre as paredes dos dois cilindros. A pressão é um resultado da quantidade de energia que as moléculas do gás possuem. Energia esta proveniente do movimento de translação, rotação e vibração das moléculas do gás, como visto na simulação. À medida que aquecemos o gás do cilindro à direita, estamos adicionando energia à substância. Sendo assim, os movimentos de translação, rotação e vibração das moléculas da substância aumentam. Esta elevação na agitação das moléculas do gás é responsável pelo aumento da temperatura e da pressão e, consequentemente, da força que o gás exerce sobre as paredes do cilindro. Existem outras forças de contato, mas essas apresentadas estão entre as principais que serão utilizadas durante o curso de Física 1. Vamos ficando por aqui. E para quem ainda não o fez, assine o nosso canal e contribua com a comunidade do Universo Exato. Até a próxima!